Um aspecto em destaque é o fato que muitos periódicos operários de circulação na cidade mostravam apoio e táticas para a greve. Nesse evento, muitos militantes de orientação anarquista, através da estratégia do sindicalismo revolucionário, que organizavam socialistas e trabalhadores no geral, mostravam uma participação decisiva, escrevendo e organizando periódicos, participando de comícios e piquetes, tentando atrair os trabalhadores para uma política diferente da atual. Uma democracia direta, construída pelos órgãos dos trabalhadores, como os sindicatos. No vídeo do Na Raiz de hoje, eu quero fazer uma indicação super especial, que é a indicação de um livrinho que eu ganhei de presente, um livreto que eu ganhei do Cauã William, que é o autor desse livro, por um acaso. O Cauã é um amigo, é um camarada também, militante, e que ele lançou recentemente o livro que se chama O Jornal A Plebe. Uma história da propaganda e militância sindicalista revolucionária em São Paulo. E o jornal A Plebe, ele se trata de um periódico que começou a circular a partir do contexto de 1917 ali, quando haviam intensas greves, quando haviam diversas mobilizações, e que foi um momento muito importante para a organização dos trabalhadores e que aconteceu também no contexto ali da Primeira República aqui no Brasil. O jornal A Plebe, ele foi um periódico de matriz ideológica anarquista e que ele se originou a partir dos esforços de um militante anarquista e também sindicalista, que foi o Edgar Lerenrose. E aí, gente, sobre essa questão de pronúncias de nomes estrangeiros, relevem, eu não sou a melhor pessoa para isso, mas eu vou deixar aqui no vídeo para vocês o nome do Edgar para que vocês possam pesquisar e consultarem sobre ele por conta própria. E foi um cara que se influenciou muito também na ampliação de uma propaganda libertária para a sociedade que pudesse se colocar contra os dogmas da igreja, do Estado que estavam vigorando à época, assim como também tivesse um fôlego, né? um periódico que tivesse fôlego para poder incidir sobre a organização dos trabalhadores aqui no Brasil. E foi por conta disso que o A Plebe, né, o periódico, ele, por mais que ele buscasse ali dialogar com várias linhas do anarquismo que estavam sendo colocadas ali naquele período, ele buscava ter uma adesão e fazer uma difusão maior do que foi a estratégia social do sindicalismo revolucionário. E o Cauã, ele vai abordar aqui no livro que o sindicalismo revolucionário se tratou de uma concepção baseada na defesa de não haver um programa condutor de uma ideologia específica que pudesse dirigir os trabalhadores, por exemplo, nos sindicatos, né? E isso se dava muito a partir de uma defesa, de um debate que esses anarquistas faziam, de buscar impedir com que setores mais oportunistas do movimento operário, por exemplo, ou outras vertentes como o reformismo ou o próprio marxismo, pudessem se utilizar de uma linha ideológica dirigente, né, para poder hegemonizar e instrumentalizar o que era a atuação e organização desses trabalhadores. E aí, indo nessa direção, esses anarquistas, eles defendiam justamente uma atuação dos trabalhadores que fosse voltada prioritariamente para uma construção do que foram as greves gerais, construção de mobilizações populares, de ações diretas, através dos piquetes, através dos comícios, que foram formas de mobilização muito marcantes nesse período. Tem outro fator que eu acho muito massa de abordar, que está presente também no trabalho do Cauã, é que o jornal A Plebe, enquanto um periódico, ele tinha uma caracterização que marcou ali esse periódico justamente por conta da extensão da sua crítica social. Ele não era só um jornal que se pautava na contraposição aos dogmas da igreja e do Estado, por exemplo, né, ali naquela época, mas ele também tinha uma crítica que ela era antimilitarista, no sentido de que se colocava contra o que eram as forças policiais, as forças repressoras do Estado, que atuavam, né, para reprimir as manifestações da época, para massacrar os trabalhadores, como também tinha uma postura crítica que ela era anti
antipatriota, que vinha muito do antipatriotismo, justamente numa ideia de patriotismo na época que estava muito voltada a venerar um Estado-nação, que era um Estado-nação que se enquadrava perfeitamente, que buscava ali, reivindicava o que era a ordem social vigente, que é a ordem social capitalista, que era uma ordem social que explorava a classe trabalhadora, que oprimia a classe trabalhadora, que era um Estado que até pouco tempo ali antes da Primeira República escravizava pessoas negras, que tratavam essas pessoas com desumanidade, então, e que era muito uma postura patriótica de endeusar, de tratar como sagrado um Estado, de sacralizar um Estado, justamente por ele estar enquadrado nesses moldes. Dentre todas as suas instituições, toda a sua formatação, era uma coisa que era muito reivindicada. E que identidade nacional é essa que não valorizava o que era a luta do povo, que não valorizava o que era as reivindicações daqueles trabalhadores, por exemplo, que se organizavam em greves, que se organizavam nos sindicatos, mas que era um Estado que estava a serviço justamente de um sistema que oprimia essa classe. Isso sem contar que era o mesmo Estado-nação que naquele momento queria levar os trabalhadores brasileiros a estarem lutando na Primeira Guerra Mundial. Para quem não sabe, aquele contexto ali do início do século XX era o contexto da Primeira Guerra Mundial também, e que tinha muito esse debate acontecendo ali com os revolucionários, e na leitura dos anarquistas, a Primeira Guerra Mundial ela caracterizava o que eram povos oprimidos e explorados de diversas nações lutando contra si próprios, matando a si próprios a serviço do que era o lucro do próprio capital que estava assim lucrando com aquela guerra, que se beneficiava com aquela guerra. Então era uma guerra onde os trabalhadores se matavam a serviço do próprio capital. Não servia, não tinha nenhuma libertação que atendesse à emancipação dessas populações, desses povos oprimidos. Então não tinha uma razão de ser esses trabalhadores estarem aderindo a essa guerra, e os anarquistas eles se colocavam sim contra também a entrada dos trabalhadores na Primeira Guerra Mundial. Isso também foi um fator muito importante, inclusive na sua crítica antipatriota. E por fim, eu não poderia deixar de colocar aqui como que estava presente também no periódico uma crítica que fazia uma defesa para que os trabalhadores, a classe trabalhadora, não se inserisse também no contexto do parlamento, da institucionalidade, que disputasse as eleições burguesas, porque na perspectiva dos anarquistas não era um terreno, não era um campo importante para a disputa da nossa classe. E a respeito disso, a respeito desse debate sobre inserção dos trabalhadores, inclusive dos revolucionários e socialistas no parlamento, na institucionalidade, nas eleições burguesas, eu vou deixar aqui para vocês a indicação de uma playlist que eu tenho aqui no meu canal sobre esse debate de institucionalidade e eleições, numa abordagem que eu me localizo melhor, que é a abordagem marxista, uma leitura crítica marxista a respeito dessa atuação, que vocês podem estar acompanhando um pouco desse debate que eu faço a respeito dessa inserção. Assim como também o último vídeo que foi lançado aqui no Na Raiz, foi um vídeo que eu fiz com o camarada Betão, do canal do Betão. A gente está falando justamente sobre o tema a respeito da incidência do movimento anarquista na organização dos trabalhadores, no contexto da Primeira República aqui no Brasil, e no meio do vídeo a gente também faz um debate breve a respeito dessa incidência e dessa crítica dos anarquistas a respeito da inserção dos trabalhadores na institucionalidade, no parlamento, nas suas limitações e também na dificuldade que havia dessa inserção naquele período, Vocês também podem estar assistindo esse vídeo, eu acho que para quem quer acompanhar essa discussão é uma referência interessante aí para poder acompanhar esse debate. E aqui eu trago aqui esse elemento com muita tranquilidade, com todo respeito à abordagem dos camaradas anarquistas e também com muita transparência, São divergências que nós temos, mas que eu acho que é possível também a gente amadurecer nessas formulações, nesses debates que são importantes, que são relevantes de serem feitos ainda nos dias de hoje. E no mais, gente, eu quero reforçar aqui a indicação para que vocês possam acompanhar, fazer essa leitura, que é uma leitura muito rápida, é uma leitura muito acessível. O Cauã, ele tem uma escrita muito pedagógica, muito didática, então vocês vão conseguir fazer essa leitura com muita facilidade.
É um livro pequenininho, um livretinho, já deu para perceber aqui, são poucas páginas e vocês conseguem adquirir esse livro com preço muito acessível. Eu vou deixar aqui na descrição para vocês o link da editora Terra Sem Amos, que tem feito a publicação desse livro, onde vocês podem estar lá comprando, fortalecendo o trabalho independente de editoras aí que buscam trazer esse tipo de material para a gente poder ter acesso. Muito importante fortalecer esse trabalho. E também vou deixar aqui no link os perfis do Caco, né? Do Cauã, que é um amigo, que é um camarada anarquista, que trabalha aí com essa pesquisa que foi resultado aí do seu trabalho de monografia da sua graduação, se eu não estou enganado. Mas também que ele trabalha com vários debates importantes nas suas redes sociais. Ele tem uma militância ativa também nas ruas, mas que ele traça aí um trabalho de comunicação nas redes voltado a debates importantes, seja no campo do anarquismo, como no campo do veganismo popular e anticapitalista, e também do antiespecismo. São vários debates que eu me referencio muito na abordagem que ele traz e que eu acho que vale a pena dar uma acompanhada, dar uma conferida nesse trabalho dele, que é super importante. E por fim, eu não poderia deixar de agradecer a todo mundo que tem acompanhado Na Raiz, que tem participado aí desse trabalho das mais diversas formas, seja divulgando, seja acompanhando, seja trazendo contribuições com comentários, com sugestões para que eu melhore esse trabalho também. É um canal que tem crescido gradualmente, mas com um crescimento que ele é orgânico, e isso me deixa muito feliz, muito orgulhoso com o que tem sido o resultado desse processo. E por último, mas não menos importante, eu quero agradecer a todo mundo que tem apoiado o canal financeiramente através da nossa plataforma de financiamento coletivo, que é o Apoia-se, né? O Apoia-se.narraiz tem a nossa campanha aí para quem quiser conhecer, que é uma forma, gente, que na verdade tem sido a forma que tem garantido com que eu tenha melhorado um pouco os equipamentos, que tem me dado acesso a recursos, a materiais de leitura, materiais de pesquisa, né? A chance de poder pagar programas que possibilitam com que eu possa editar os vídeos com ferramentas apropriadas, para que eles se tornem cada vez mais interessantes também. Então tudo isso tem sido possível graças ao financiamento desse trabalho que vocês têm trazido através do Apoia-se. Isso é resultado de um processo de confiança, um processo de reconhecimento desse trabalho que eu tenho feito, sabe? Isso tem sido importante mesmo para que esse trabalho dê continuidade na qualidade que isso demanda que seja feito. Então gostaria de agradecer a todo mundo que tem contribuído realmente do fundo do meu coração. Recentemente eu fiz o primeiro sorteio do canal voltado para as e os apoiadores do Apoia-se. Foi uma coisa que me deu uma satisfação muito grande de poder estar também, inclusive, voltando essa confiança através de mais conhecimento compartilhado. Então isso me deixa realmente muito, muito grato mesmo por todo esse apoio e consideração. E para você que ainda não conhece essa campanha, mas que gostaria de contribuir, não apenas através do engajamento aqui no canal, através de acompanhar todo esse trabalho, que também é muito importante, mas que quer contribuir de alguma forma financeira, considere conhecer a nossa campanha através do Apoia-se e contribuir, caso esteja na sua condição e no seu interesse, né, com uma quantia de qualquer valor. Isso já contribui para que esse trabalho ele dê continuidade, com cada vez mais potencial de alcançar mais pessoas, com qualidade, com possibilidade de ser um canal que possa superar os mais diversos obstáculos, desafios e se tornar atrativo também para os mais diversos públicos. E bom, é isso. Logo mais a gente se encontra.